E aí, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como estamos? Vamos para mais uma aulinha para terminar aqui o pagamento. Tá? Ano que vem a gente já começa no inadimplemento das obrigações. Hoje a gente vai falar sobre as formas de extinção da obrigação que não ocorre necessariamente pagamento. Tá? O tema da nossa aula de hoje, então, vai ser novação, compensação, confusão e remissão. Vamos lá, dividir a nossa telinha bonitinha. Tela 2, maravilha, dividido. Pronto. Então, a gente vai tratar aqui hoje das modalidades de adimplemento de obrigações de extinção sem pagamento. Tá? Pagamento direto, conforme a gente já viu, é o próprio pagamento, a entrega da prestação, cumprimento da prestação. Pagamento indireto, vimos na aula passada, consignação, subrogação da ação e imputação. E hoje a gente vai ter a extinção sem pagamento, que vai ser novação, compensação, confusão e remissão. São esses 4 tópicos. Tá? Vamos para a primeira, novação. Novação, espetáculo. A novação é a criação de uma obrigação nova para extinguir uma obrigação anterior. Tá? Substituição de uma dívida por outra, extinguindo-se a primeira. Gente, olha só, muito importante isso aqui. A novação, a gente cria uma obrigação nova para extinguir uma obrigação anterior. Tá? Não se trata propriamente de uma transformação ou de uma conversão de uma dívida em outra, mas sim de um fenômeno mais amplo, abrangendo a criação de uma obrigação nova com o objetivo de extinguir uma obrigação anterior. Duplo conteúdo, o efeito extintivo, referente à obrigação antiga, e um outro gerador relativo à obrigação nova. Não falei para vocês que é uma extinção sem pagamento? Ou seja, aquela obrigação inicial ela vai ser extinta, vai acabar, sumiu. A gente vai ter a criação de uma nova obrigação e aquela anterior foi extinta. A obrigação foi extinta sem que houvesse pagamento, criando-se uma nova obrigação. Tá? A novação não extingue uma obrigação preexistente para criar outra nova, mas ela cria uma nova relação para extinguir a anterior. Tá? Não extingue para criar, mas cria para extinguir. Isso aqui é muito importante, tá bom? A inovação, a gente vai ter a criação de uma obrigação nova com o intuito de extinguir a anterior. Não se produz com pagamento satisfação imediata do crédito, sendo, pois, então, método extintivo não satisfatório, porque não satisfaz. O credor não recebe a prestação devida, mas apenas adquire outro direito de crédito ou passa a exercê-lo com outra pessoa, no caso, a inovação subjetiva. Tendo a inovação natureza contratual, operando-se em consequência um ato de vontade dos interessados, jamais por força de lei. Tá? Então, quais são os requisitos da inovação? Existência de uma obrigação anterior, constituição de uma obrigação nova e o animus novandi, intenção de criar uma nova para extinguir a anterior. Tá? Existência de obrigação anterior, visto que a obrigação que a inovação visa exatamente a substituição, é necessário que exista, evidentemente, e que essa obrigação seja válida. Está onde no termo 67 isso. Salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de inovação obrigações nulas ou extintas. Então, gente, é necessário que a obrigação ela seja válida, que ela exista e seja válida, plano de existência e validade. Tá? Ou seja, obrigações nulas ou extintas não podem ser objeto de inovação, as anuláveis poderão, as salvas simplesmente anuláveis. Obrigação natural pode ser objeto de extinção? É um tema bastante controverso isso daqui, tá? Mas a princípio sim, poderá. A gente vai explicar o porquê. Obrigação sujeita a termo ou condição vai poder ser objeto de inovação? Dívida prescrita, também com obrigação natural, vai ser objeto? Vamos tratar disso tudo aqui direitinho. Constituição da nova obrigação, a inovação pode cair sobre o objeto e sobre os sujeitos. Inovação objetiva, inovação subjetiva. Tá? Vamos tratar disso. E o animus novandi, a intenção de inovar. Tá? Não havendo ânimo de inovar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Vamos tratar disso. Se inovar, depois para acordo de vontade. Espécie de inovação pode ser objetiva ou subjetiva, então mista. Na objetiva, altera-se o objeto. Na subjetiva, substituição das pessoas. E na mista, simultaneamente, as duas coisas. Tá? Inovação objetiva ou inovação real. Tá? Vamos tratar dela. Inovação subjetiva ou pessoal, a mista é a junção das duas, propriamente dito.
Quais são os efeitos da inovação? Extinção da obrigação primitiva, qual substituída por outra, constituída exatamente para provocar a referida extinção. Então, a criação para extinguir. Não há que se falar inovação quando a dívida continua a mesma, a modificação, algumas se verificam nas pessoas contratantes. Tá? Efeitos de inovação, se eu tenho um devedor insolvente, o que vai acontecer? No caso de devedores solidários que não participaram da inovação, como é que fica com esses caras? Eles vão ser exonerados. O fiador, quando há inovação sem que o fiador deu consentimento, vai ser exonerado também. Tá bom? Então, segunda hipótese, vamos falar de compensação. O que é a compensação? É o meio de extinção das obrigações entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. Então, a compensação, gente, eu devo R$50 para o João me deve R$50. Eu vou pagar para ele me pagar? A mesma nota que eu dou para ele, a nota volta. Né? Então, quando acontece isso, uma pessoa é credora da outra e a outra é credora enfim, funde-se ali, mistura-se a condição de credor e devedor, a gente tem, no final das contas, a extinção das duas obrigações. Tá? Ela pode ser total ou parcial. Se as dívidas se igualarem, 50 por 50, está extinto. Agora, eu sou credor de 100, o João é credor de 50. O que vai acontecer? Extinção parcial, valor desigual. Então, eu não vou ter que pagar nada para o João, porque ele me deve, eu devo para ele 50. Ele me deve 120, quando ficar redondo. Tá? Então, nesse caso, a gente compensa os R$50. Ele vai me pagar 70. Tá bom? Compensação é isso. Pode ser legal, convencional ou judicial. Tá? Compensação legal, baseada nos pressupostos instituídos por lei, produz os efeitos ipso iure. Tá? Compensação convencional, quando resulta do acordo das partes, e judicial, quando é determinado por juiz. Tá? A compensação legal, e é isso que é importante, ela tem requisitos para que aconteça reciprocidade dos créditos, liquidez das dívidas, exigibilidade das prestações e fungibilidade. Então, para que haja compensação legal, a gente precisa desses 4 requisitos. Tá bom? Já a convencional, gente, olha que interessante, resulta do acordo de vontades. Então, a gente pode dispensar os requisitos. Enquanto na legal a gente tem que ter fungibilidade das débitos, homogeneidade das prestações, na convencional eu posso confundir. Por exemplo, eu devo R$50 para o cara tem que fazer uma capina para mim. Eu posso confundir uma com a outra. Tá? Ele não faz a capina, eu não pago. Pronto. Nesse sentido. A exclusão convencional, nesse caso, obstáculo que dívidas não compensadas. Tá? Hipótese que a gente não vai poder fazer a compensação. A primeira é a convencional. As partes dizem que não querem fazer a compensação. Está ótimo. A gente vai ter exclusão legal também. Tá? Algumas dívidas não podem ser compensadas. Por exemplo, sobre desbulho, furto ou roubo, sobre obrigado de incomodado, depósito de alimentos, ou surge de coisa não suscetível de penhora. E eu tenho também, por exemplo, não pode compensar a dívida de alimento, questão de causa. Terceira forma de extinção sem pagamento, confusão. Tá? Confusão é quando confunde-se numa só pessoa a qualidade de credor e devedor. Então, aqui tem 2 exemplos clássicos, simples. O pai é credor do filho, o pai emprestou dinheiro para o filho pegou R$10.000 emprestado com o pai. Então, o filho deve ao pai. Quando esse pai falece, vamos supor que o filho era filho único. O filho herda todos os direitos creditórios e debitórios. Né? Então, o que o pai tem de direito creditório? Os R$10.000, cujo empréstimo é do filho. O filho vai ter que pagar para quem? Para ele mesmo. Então, confundiu a mesma pessoa, a gente tem confusão. Outro exemplo clássico que eu costumo dar, o João está andando na rua de carro, atropela a Maria. Tá? No que ele atropela a Maria vai para o hospital, tem um custo por conta da internação no hospital, fica sem trabalhar. Então, gera ali um dever de indenizar a Maria pelo período trabalhado, custo do hospital, fica devendo lá R$20.000 para a Maria. Tá? O que acontece? O João começa a visitar a Maria, se apaixona pela Maria e casam com a Maria. Tá? Casa no regime de comunhão de bens dele. Ele vai pagar para ela, mas o dinheiro dela é dele. Então, confusão também. Tá? Então, nessas hipóteses, quando tem confusão, extingue-se a obrigação. Tá? Pode ser inter vivos ou causa morte, o mais comum é a herança, como eu falei. Tá? Aqui é também casamento, regime do comunhão universal de bens, sociedade também. Pode ser total ou parcial. Total, por exemplo, quando eu tenho um filho só e esse filho herda todo do pai. Parcial, quando eu tenho
mais de um irmão. Então, vai ter uma confusão de metade da dívida. Tá bom? Os efeitos da confusão, extingue a obrigação. Também a confusão extingue não só a obrigação principal, mas os acessórios, como a fiança e o penhor, evidentemente. Tá? Cessa a confusão quando cessar o motivo. Por exemplo, separou lá, divorciou, então continua depois. Tá? Por fim, a última forma que a gente vai ter de extinção sem pagamento é o perdão, remissão. Tá bom? Remissão é a liberalidade efetuada pelo credor consistente exonerado do devedor do cumprimento da obrigação. Ele é perdão. Não confunda a remissão do artigo 826 do Código de Processo Civil. Perceba que essa remissão aqui está com cedilha e esse com 2 S. Mas no fundo, gente, eu fui pesquisar, né? É tudo a mesma bosta, tá? Remissão com BA com cedilha é do verbo remir, remissão com 2 S é do verbo remitir. Sabe qual é a diferença de uma para outra? Aqui na remissão do remir, perdão oneroso. Aqui é perdão gratuito. Basicamente é só essa diferença, tá? Observação para a remissão, muito importante aqui, gente, é que a remissão é um ato bilateral. O cara perdoa e o outro tem que consentir em ser perdoado. Tá? Então, não há remissão unilateral, não. A remissão tem que ser bilateral. Um tem que perdoar e o outro tem que querer ser perdoado. Essa é a grande questão que a gente trata aqui. Tá bom? Todos os créditos são suscetíveis de remissão, tá? Seja qual for a sua natureza, são suscetíveis de remissão, desde que só visem interesse privado. Tá? E a remissão não contraria interesse público ou interesse de terceiro. Então, essas aqui são as exceções aos créditos que podem ser remitidos. Isso. Tá? Em suma, só haverá perdão de dívidas patrimoniais de caráter privado. Tá bom? Então, a União, por exemplo, o Estado não pode sair fazendo essa remissão, porque a gente está falando aqui de questão contratual. A remissão é espécie de gênero renúncia, embora não se confunda. Renúncia, gente, é unilateral. A remissão é bilateral. Tá bom? Quanto objeto, pode ser total parcial, quanto a forma expressa, tácita ou presumido. Falaremos cada uma dessas hipóteses com maior afinco, com maior profundidade na nossa aula, só para que vocês tenham uma ideia. Qualquer dúvida, me chamem, me procurem, para que a gente possa resolver tudo isso quanto antes. Um abraço a todos. Até a próxima.